paz, queridos. Hoje é o nosso 22º Devocional do Discípulo e hoje nossa meditação vai se encontrar no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, verso 12, que vai dizer assim: Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Essa passagem de Jeremias já está falando com o povo diante do seu cativeiro na Babilônia. O período de cativeiro babilônico foi um dos piores períodos do povo judeu. Foi um período que marcou muito o povo judeu e foi exatamente por ter passado por esse sofrimento que eles odiavam o Império Romano, porque eles se viam mais uma vez ali subjugados. Obviamente, o Império Babilônico ele veio sobre uma profecia já dita para o próprio povo. Jeremias reafirmou isso várias vezes e foi punido por causa disso. Mas o Império Babilônico ele veio realmente para destruir a arrogância, destruir a soberba, destruir o ego de Israel. O povo de Israel se misturou com tudo aquilo que Deus tinha falado que não era para eles se misturarem. E Deus chegou a um ponto que ele falou assim, basta. Ele falou assim, a minha misericórdia basta. Vocês terão que passar por um período de julgamento. Vocês serão subjugados por um outro povo. Tudo aquilo que vocês amam, a sua cidade, o templo, a sua terra, a sua liberdade, tudo isso vocês irão perder. E com isso, o templo foi blasfemado, as coisas do templo foram levadas e usadas nas festas babilônicas. E todas as coisas, o povo foi envergonhado, o rei foi humilhado. E todas essas coisas aconteceram para quebrar o povo de Israel e o direcionar novamente a ter uma ligação com Deus, a entender novamente de que eles precisavam ser dependentes de Deus. O pecado de Israel os direcionou para a sua própria ruína. Eles abandonaram a sua aliança com Deus e a ausência deste pacto destruiu toda a proteção. Deus permitiu que viesse sobre eles todo tipo de mal para provar para eles que tudo que eles tinham vinha de Deus. Vamos ler a partir do verso 7, que Jeremias vai estar falando com os cativos. Procurai a paz e a prosperidade da cidade, para onde vos fiz transportar. Orai por ela ao Senhor, porque se ela prosperar, vós também prosperareis. É interessante porque Deus, através de Jeremias, está falando para que eles, em seu cativeiro, orem pela Babilônia. Orem pela cidade para onde eles foram levados, porque se a cidade prosperar, eles também teriam uma vida, uma estadia melhor no seu cativeiro enquanto eles estivessem lá. Ou seja, Deus estava motivando o povo a perseverar em sua vida, em suas rotinas, a manter ali o seu cotidiano, o seu trabalho, para o povo não esmorecer, ainda estando sobre cativeiro. Nós temos exemplo disso do próprio José. Ainda ele estando sobre cativeiro egípcio, José ele se dedicou ao seu trabalho, fazia tudo com muita excelência, foi reconhecido na casa de Potifar, foi reconhecido na prisão e foi reconhecido por Faraó. Todas as coisas, Deus abençoando o seu trabalho por onde ele passava, independente dele estar cativo ou não. E Deus aqui ele fala exatamente para Israel sobre isso. E aí no 8 ele continua: Sim, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem vossos adivinhos. Não deis ouvido aos vossos sonhos que sonhais. Eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. E aqui a gente vai ver Deus exortando o povo a não cair em falsos profetas. É muito interessante nós pensarmos que na nossa vida, às vezes nós estamos passando por certos problemas e sempre tem aquela pessoa que se diz um emissário de Deus, se diz um profeta, e ele sempre profetiza o óbvio, ele profetiza aquilo que é a exata situação da qual você está passando. Eu não estou dizendo que Deus não pode falar com você,
mas infelizmente nós sabemos que muitas e muitas e muitas pessoas se utilizam de má fé para estar ganhando influência, ganhando status no meio da igreja e infelizmente ainda chegando ao ponto de extorquir através da fé, finanças das pessoas através de profecias. Isso não é novidade, nós vemos isso tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e Deus aqui mais uma vez está falando: não caiam nas profecias que vocês estão ouvindo, porque eu não mandei ninguém falar com vocês. O povo detestava as profecias de Jeremias, porque Jeremias estava exortando aquele povo idólatra, aquele povo de coração ruim, aquele povo que não queria se dobrar novamente perante a Deus. Porque as pessoas não queriam ouvir a voz de Deus, elas queriam ouvir o que agradava o coração delas. Por isso que os falsos profetas se proliferam, porque as pessoas não querem ouvir aquilo que é a voz de Deus. Elas querem ouvir o que é a voz do seu coração, o que as agrada, o que é bom para o seu ego. E por isso existem muitos falsos profetas. Porque as pessoas gostam de ouvir aquilo que não é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus ela vai nos exortar. A vontade de Deus ela vai nos confrontar à mudança, à melhora, à transformação. E tudo isso tem preço, tudo isso tem custo, tudo isso tem tempo e processo. E por isso que muitas pessoas não querem ouvir a profecia verdadeira, que é a palavra de Deus. E por isso se proliferam falsos profetas. E continua no verso 10. Assim diz o Senhor, certamente que passando 70 anos em Babilônia, atentarei para vós e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Vós me buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos. Eu vos congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Deus fala que Ele tem pensamentos de paz e não de mal. Mas ainda assim, Ele próprio estipulou que o povo de Israel ficaria 70 anos sobre escravidão, sobre o jugo babilônico. E depois Deus os levaria de volta para Israel. E ainda os levando, eles não deixaram de estar debaixo de jugo de outro povo, mas tiveram a dádiva de voltar para a sua terra, de poder reconstruir os muros, de poder reconstruir o templo e todas as coisas que nós vemos, na história do povo de Israel. Deus, Ele mesmo, deu o juízo, Ele mesmo estabeleceu o tempo que eles ficariam naquilo ali, 70 anos, uma geração inteira morreu em cativeiro babilônico, e uma nova geração se levantou, os filhos se levantaram e depois os filhos de filhos, Então, as crianças, provavelmente já adultas, quase idosas, voltaram com seus filhos também, novos, jovens, voltaram para Israel muito tempo depois. Com isso, a gente vê o operar de Deus. A gente vê que Ele mesmo estipulou o que seria o castigo, a duração, e Ele mesmo traria o repouso após aquilo. Deus ele tem planos de paz, sim. Mas a educação através do sofrimento é o maior instrumento que Deus tem. Deus, Ele em seu infinito amor, porque a própria palavra vai dizer, pai que ama seus filhos, os corrige. A repreensão é amor. O juízo é amor. Só que as pessoas caem numa ilusão de que Deus ele não vai trazer nenhuma consequência sobre os nossos erros, principalmente sobre o nosso nos afastar e o nosso quebrar da nossa aliança, do nosso pacto com Deus. Tudo isso tem peso. E Deus não toma por inocente o pecador, o iníquo, aquele que falha, aquele que não permanece com sua palavra. Principalmente quando nós temos pacto. A palavra vai dizer que Deus não cobra pacto de ninguém, voto de ninguém, mas se fizer, cumpra o mais rápido possível.
Israel tinha um pacto com Deus. Nós, quando aceitamos a Jesus, nós fizemos um pacto. Jesus, ele anunciou, ele criou o novo pacto, o pacto da graça. E nós, ao aceitarmos Jesus, nós compactuamos com esse pacto, nós aceitamos participar do pacto de Cristo. Toda vez que nós quebramos esse pacto, nós estamos indo contra as regras do pacto. E aí, às vezes, a gente fica falando, meu Deus, tem misericórdia da minha vida, olha só o que está acontecendo. E muitas vezes nós esquecemos que as coisas que acontecem na nossa vida são, na maioria das vezes, por consequência da nossa quebra de pacto com Deus. Que nós verdadeiramente possamos estar nos realiançando e mantendo a nossa aliança com Deus, na nossa constância, na nossa fidelidade a Deus. Porque Deus, ele é fiel, independente de nós sermos infiel a Ele. Mas Ele, em primeiro lugar, Ele é fiel à sua palavra. Por isso, Ele mesmo julga, Ele estabelece o tempo, Ele traz de volta. A palavra vai dizer, aquele que feriu também é fiel para curar. Então, que nós possamos confiar, realmente, na soberania de Deus em todas as coisas. Deus, Ele está no controle e Ele nunca perde o controle de nada, do universo, muito menos de nossas vidas. Amém, meus irmãos? Vamos estar orando? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos Te louvar, Pai, pelo Teu poder, pela Tua glória, por quem Tu és, porque Tu és soberano sobre todas as coisas, sobre tudo e sobre todos, Pai. Nada na terra, no céu, debaixo da terra é maior do que o Senhor. E nós, Senhor, queremos Te adorar, Te exaltar e Te louvar, porque o Senhor, em Sua infinita graça e misericórdia, nos amou, nos escolheu e nos chamou para Si, Pai, para a Tua infinita glória, que possamos, Senhor, estar participando, Senhor, da Tua obra, do Teu chamado, Pai. Conduza-nos, Senhor, assim, Senhor, como diz a Tua palavra, nos molda, Senhor, como vasos em Tuas mãos, como o oleiro, Senhor, molda o barro. Que as nossas vidas sejam assim em Tuas mãos, Senhor. Que nós possamos verdadeiramente estar sendo, Senhor, submissos à Tua vontade, Senhor. E aptos, Senhor, a trabalhar, Senhor, na Tua obra. Sendo verdadeiros discípulos do Senhor. Nos conduz em todas as coisas, Pai. É isso que eu peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Que vocês tenham um dia abençoado, meus irmãos. E que em todas as coisas vocês lembrem. Deus é soberano sobre todas as coisas. Confie no Senhor e Ele vai direcionar o seu coração, os seus passos, tendo a perseverança de manter o pacto que nós temos com Ele em todas as coisas. Lembrem-se, sejam discípulos de Cristo em todos os lugares que vocês forem. Amém? Deus abençoe você.